dia, meus queridos e minhas queridas. Sejamos todos e todas bem-vindas aqui ao nosso encontro, pensando com os clássicos, onde hoje vamos discutir, reflexionar sobre essa grande obra que é Vigiar e Punir, de Michel Foucault. E, como nós sabemos, Michel Foucault é um grande autor e que sempre nas suas obras nós encontramos muitas questões polêmicas, o que não vai ser diferente hoje nessa sua obra. Esta sua obra, Vigiar e Punir, O Nascimento da Prisão, é uma obra consagrada de Michel Foucault. E também ela é muito estudada por vários pensadores, vários grupos de pesquisa, e que vai trabalhar, de certa maneira, acerca dos processos evolutivos das práticas punitivas, os seus objetivos, as suas tecnologias e as suas instituições. E, de fato, o Foucault aí, ele vai se debruçar sobre as motivações, eu diria, e até mesmo as técnicas que estão por detrás de cada complexo de procedimento punitivo, desde os seus suplícios, e usualmente praticados aí em meados do século XVI, até propriamente o surgimento e consolidação aí das organizações prisionais como instituições legítimas do sistema penal, principalmente aí a partir do século XVIII. O livro, a obra, ela vai estar dividida em quatro grandes partes, que são o suplício, a punição, a disciplina e a prisão. E dentro deste composto todo, vai sendo delineado aspectos de muitas reflexões que podemos fazer, utilizando-se da obra para a nossa contemporaneidade. Diga-se de passagem que é um tema muito nevrálgico, como sempre o foi. E muitos questionamentos sairão desta questão. E com certeza, inquebrantável, a Lisiane aí com certeza vai nos brindar com algumas reflexões bem pontuais e onde todos estão aí abertos à discussão, ok? Então, vou dar já de antemão a palavra à Lisiane, dizer para ela que ela é uma pessoa corajosa por enfrentar uma obra, desta, e que com certeza vai nos contribuir com reflexões instigantes. Muito bem-vinda, Lisiane. Obrigada, professor, obrigada a todos. Realmente é uma obra desafiadora. Inicialmente eu faria a apresentação com a colega Ingrid, mas acredito que por algumas questões pessoais a colega não pôde participar, então eu conto aí mais do que com a compreensão e sim com a colaboração de todos. Agradeço, professor, por essa brilhante explanação inicial. Vou já compartilhar a minha apresentação aqui e iniciar as nossas discussões. Cadê a marquinha aqui apresentar? Os senhores estão vendo? Perfeito. Perfeito, está um pouquinho lento, meu computador hoje ele não está colaborando, mas vai dar tudo certo. Bom, professor, então posso já iniciar? Pode, com certeza. Então tá, obrigada, já vamos iniciar, como o senhor já mencionou, nós vamos falar da obra Vigiar e Punir, de Michel Foucault, e vamos conhecer inicialmente, deixa eu ver, aqui foi, o filósofo, acho que ele vai passar, desculpa, deixa eu só voltar, pronto. Michel Foucault, o nosso autor, ele é um filósofo, um filósofo, professor, psicólogo, escritor francês. Deixa eu só mudar aqui, reduzir isso, que estava cobrindo a minha parte. Nascido em 15 de outubro de 1926, faleceu no dia 25 de junho de 1984, aos 57 anos, e a sua morte decorreu de complicações causadas pela AIDS. Ele foi influenciado por Nietzsche, Marx,
Freud, e também o filósofo, ele recebeu influência do filósofo e seu amigo Gilles Deleuze. Professor, corrija a minha pronúncia, por gentileza, fique à vontade. Gilles Deleuze. Gilles Deleuze, obrigada. Bom, e para a gente entender um pouco o autor, né, a trajetória do autor, assim como compreender em qual contexto a obra analisada hoje ela foi escrita, vamos entender como que é feita essa divisão da obra. O primeiro período é o período chamado arqueológico. Nesse momento, o estudo do autor ele vai estar voltado para o que ele chamou de método arqueológico, né, das estruturas das ciências humanas, em especial da história e das ciências sociais. Nesse período também foram examinadas a exaustão a filosofia, a linguística e a literatura. As principais obras do período arqueológico são As Palavras e as Coisas e a Arqueologia do Saber. Em seguida, é chamado período genealógico, e aí ele é marcado pela publicação das obras A Verdade e as Formas Jurídicas, a obra em estudo, né, Vigiar e Punir, O Nascimento da Prisão, e Vontade do Saber. Essa última obra, ela foi lançada como o primeiro volume da história da sexualidade, e logo na frente a gente vai entender como que foi essa série. Nesse momento, o filósofo francês ele passou a se preocupar com as formas de poder e subjetivação na sociedade. E é isso que a obra analisada hoje, Vigiar e Punir, ela vai evidenciar. Ela é um marco muito importante desse período. Ele estuda o que ele denominou de sociedade disciplinar. O período final, ou último Foucault, ele vai focar na análise de Nietzsche sobre os gregos antigos para imergir na cultura grega em uso dos prazeres e desvendar o modo como a sociedade grega encarava a sexualidade. A história da sexualidade era uma série de livros, né, ela foi anunciada e prometia um total de 6 publicações. Infelizmente, houve interrupção da coletânea em decorrência da morte precoce do autor. Bom, então já entrando especificamente na nossa obra, a obra em análise, ela foi publicada em 1975, naquele período intermediário, né, da obra de Foucault, e ela vai tratar ela vai discorrer sobre a evolução histórica da legislação penal e os métodos coercitivos e punitivos para a repressão, né, da delinquência. E aí, como veremos, tanto da primeira parte até a quarta parte, a parte final do livro, o autor ele vai discorrer, né, sobre os métodos que vão da violência física até as instituições correcionais. Eu utilizei como referência essa obra que eu tinha aqui, ela é a 42ª edição da editora Vozes, eu comprei em 2015, salvo engano. Bom, Vigiar e Punir. Então, o autor ele já vinha com toda uma crítica aos sistemas punitivos, né, em especial o sistema carcerário francês. E aí essa obra Vigiar e Punir, ela vem coroar toda essa revolta. Né, por ela, o autor vai criticar um poder que se utilizou sempre de discursos de reeducação e de discursos políticos para legitimar práticas de exclusão social. É algo que o autor ele vai fazer sempre esse paralelo com já a experiência que ele já tinha, o conhecimento que ele já tinha, os estudos que ele já havia desenvolvido em relação aos hospícios, aos loucos nos hospícios. Bom, a pergunta que eu lanço aqui e que a gente que a ideia é que a gente consiga construir a nossa análise hoje é a seguinte: o que levou participantes que not see your application? Tem algum problema na apresentação, professor? Está perfeita a apresentação. Perfeito? Ah, tá, porque apareceu uma mensagem que alguns participantes não poderiam estar vendo a minha apresentação, mas então tá, vou continuar. E aí a pergunta seria, o que levou, a pergunta, né, que vai nortear as nossas análises seguintes. O que levou o sistema jurídico do Ocidente, em especial da França, que é o que o autor
né, ele analisa de forma mais detida, a deixar de lado a tortura e a execução públicas e preferir as prisões supostamente visando a corrigir os criminosos. Então, é uma pergunta que fica aí, né, no ar para que todos nós possamos construir uma linha de raciocínio com base na obra do autor. Não foi? Vou pedir só um minutinho, professor. Pronto. Bom, então vamos já analisar cada parte de forma muito objetiva, cada parte do livro. A primeira parte é o suplício. Nessa obra, já vou começar com a seguinte frase: meu Deus, tende piedade de mim, Jesus, socorrei-me. Segundo o autor, essas foram as últimas palavras proferidas por Robert François Dames, professor Dames, a pronúncia, foi um camponês francês acusado de atentar contra a vida do rei Luís XV em 1757, o que culminou numa notória e controversa execução pública. Então, o livro, ele começa relatando essa execução. Foi também, esse senhor foi a última pessoa a ser executada na França, de acordo com métodos que incluíam tortura e esquartejamento. Qual foi a sentença desse senhor? Ter a carne dos mamilos, dos braços, das coxas, da barriga e das pernas arrancada com tenazes. A mão direita, né, que foi utilizada para segurar a arma do crime, ela seria queimada com fogo de enxofre. As feridas cobertas com chumbo derretido, com óleo fervente, piche, cera quente e enxofre. O corpo, ele seria puxado e desmembrado por 4 cavalos. E o cadáver, por fim, seria então reduzido a cinzas e espalhadas aos 4 ventos. Essa foi a sentença do Denis. Algumas ilustrações, né? A primeira, o condenado, né, o culpado, que já amarrado. A segunda, os cavalos, cada cavalo, né, montado e com uma corda para, então, efetuar o desmembramento do corpo. É relatado também que não houve sucesso nesse momento, então o Carrasco, ele teve que, com uma faca, com um facão, cortar as juntas, né, dos braços, das pernas, para facilitar, então, o trabalho aí dos cavalos, né, o desmembramento. Então, no suplício, Foucault ele vai falar que o culpado é o arauto da própria pena, né, e ele vai criticar a simetria de poder entre os súditos e a irrefreável força da majestade impetuosa. Porém, ao longo do século XVIII, já havia muita discussão, muitos protestos contra esses suplícios. E o desaparecimento dos suplícios, né, desse espetáculo, ele também vai, paralelamente, vai também ser o desaparecimento do domínio sobre o corpo, do corpo da dor, né, mas aí nós vamos ver que o domínio vai perpetuar, porém não como um espetáculo, né, não como a dor. E aí a gente está, só para situar todos, nós estamos saindo, então, nós estamos exatamente, melhor dizendo, na transição, né, do suplício para a próxima etapa do livro. No suplício, nessa transição, a ideia não era tocar mais o corpo, ou tocar o mínimo possível. E aí nós teremos a prisão, a reclusão, os trabalhos forçados, a servidão de forçados, a interdição de domicílio, a deportação, né, e a multa, que não era necessariamente relacionada ao corpo, era mais era questão pecuniária, vamos dizer assim. Mas é claro que ainda era encontrada, né, a pena capital, porém, com uma outra concepção, né, tirar a vida, evitando deixar que o condenado sinta o mal, né. Então, a ideia, e a gente vai ter um duplo processo, a gente vai ter a supressão do espetáculo, né, do suplício, e buscar a anulação da dor. E aí entra, né, os medicamentos, que o livro ele vai reportar isso, que o médico ele tinha a obrigação de acompanhar o culpado até o final da sua vida, para evitar
que ele sentisse dor, angústia, então entrava com remédio, com calmante. Então, a ideia era só anular a dor e não tornar isso ainda um espetáculo. E aí eu trouxe aqui alguns marcos históricos que o autor ele apresenta. O enforcamento, ele foi adotado na Inglaterra até 1760. Ainda nessa época, o chicote ele permanecia na Rússia, Inglaterra e Prússia. A marca ferro, a marca ferro, ela foi abolida na Inglaterra em 1834 e na França em 1832. E aí a guilhotina, ela começa a ser utilizada, né, a partir de março de 1792. A ideia da guilhotina, né, ela era para ter uma morte instantânea. O culpado, ele não sentiria mais aquela dor, não seria o suplício, não seria, né, toda aquela tortura, mas uma morte instantânea. E aí, já nos princípios do século XIX, de acordo com o autor, a gente tem o desaparecimento do suplício. Então, foi uma transição gradual, lenta, né, do suplício, e aí a gente pode observar aqui ainda alguns resquícios em determinados países, mas já havia uma forte crítica de juristas, né, por parte dos juristas, por parte de alguns grupos da sociedade, para a extinção do suplício, né, dessa forma de execução. E aí a gente chega na segunda parte, que o autor vai tratar a punição. A punição, então, como eu já havia dito, o suplício se tornou algo insuportável, né? A sociedade já não estava mais aceitando aquela forma de punição, né? E aí que o autor fala, né? No pior dos assassinos, uma coisa precisa ser respeitada, a sua humanidade. Então, entre 1830 e 1848, desaparece o suplício e exclui-se, então, o castigo, some a encenação da dor, né? A pena, que antes estava concentrada unicamente, ou pelo menos principalmente, no corpo do condenado, ela vai se voltar para a sua liberdade, a restrição da liberdade. Então, aí tem uma questão muito importante que o autor, uma passagem até longa, ele trata, né, que eu deixo de ver o castigo como algo individual e passa a ser algo coletivo. E o malfeitor, ele é aquele que ameaça a todos com aquele ato criminoso, né? Ele é perigoso porque ele não segue aquele acordo tácito que existe na sociedade. E aí o que o autor fala, o prejuízo que um crime traz ao corpo social é a desordem que ele introduz nele. Então, aquele cidadão que no suplício era considerado somente como um malfeitor e tinha que sofrer na sua pele, né, assim, sofrer a dor, porque era só a ele, né, que ele estava ali, vamos dizer, sujeito a essa punição, agora não, agora eu coloco esse malfeitor contra toda uma sociedade, né? Então, a punição, ela vai buscar, essa mudança de racionalidade, de entendimento melhor, é que vai buscar uma punição mais racional, né? A racionalização da punição, dentro do contexto social, o corpo social que o infrator, que o malfeitor, ele infringiu, né? A punição. Então, o direito de punir se deslocou da vingança do soberano à defesa da sociedade. Por outro lado, e que eu estou chamando a atenção, ele se tornou mais temível. Então, não era mais aquele espetáculo, né, que causava o terror. Era essa não limitação, vamos dizer assim, da vingança, né, do direito de punir, melhor dizendo. Não se vê o que se pudesse limitar. Então, ainda assim, era algo que causava uma certa preocupação, né, que aí o autor fala, especialmente dos juristas. O castigo que convém será aquele que representar desvantagem para o cometimento do crime.
Então, o autor, nessa parte do livro, ele sempre vai tentar contrabalancear, né, a vantagem do crime e a respectiva punição. Então, a punição não tem que ser tão relevante quanto tornar o crime desvantajoso. E aí, o autor ele usa esse termo, sinais e obstáculos, que eles se E aí o autor ele vai apresentar algumas condições. Primeiro, né, que a punição ela teria que ser menos arbitrária possível, quanto possível. Instável. Alô, oi, estão ouvindo? Estamos, sim. Tinha caído um pouco, mas já voltou, tá, Lisiane? Ah, tá, jóia. Então, hoje realmente está um pouco instável aqui, mas enfim. Então, teriam que ser pouco arbitrárias quanto possível, né? A punição ideal, ela terá que ser transparente ao crime que sanciona, então, não haverá mais surpresa, não deveria haver mais surpresa, né, da punição. Isso é que o autor vai falar que é um sinal, aqueles sinais obstáculos, né? Tem que ter também uma mecânica das forças, que é como eu falei, um contrabalanceamento, né, de diminuir o desejo que torna o crime atraente e aumentar o interesse que torna a pena mais temível, o que está devidamente já publicado e comunicado, como a gente verá adiante também, que é uma condição. Essa modulação temporal, né, que a duração deve agora permitir a ação própria do castigo. E aí é uma coisa interessante que o autor ele coloca que o tempo ele vai ser o operador da pena. E aí entra aquela ideia da intensidade regressiva, né? Eu começo com uma pena mais dura e com o decorrer do tempo tem a amenização, né, dessa intensidade, vamos dizer assim. E é isso que o autor ele entende que por modulação temporal, né? Diferentemente do suplício, nesse momento, o condenado, ele é apenas um dos alvos do castigo, né? E esse castigo, ele deverá ser visto como uma retribuição que o culpado faz com cada um dos seus concidadãos. Então, volta aquela ideia de sociedade, prejuízo que aquele malfeitor causou à sociedade, e não a uma pessoa específica, e não especificamente ao rei, ao soberano, né? Eu tiro a figura do soberano agredido e passo a ideia de sociedade atingida pelo crime. E aí que entra o interesse coletivo da pena, né? Então, não é algo privado, não é algo o interesse não é da majestade, do soberano, né? Mas sim da própria sociedade. Publicidade. E agora, a publicidade não é o espetáculo, a publicidade agora é a lição, é o discurso, é o sinal decifrável, é a exposição da moralidade pública. Então, tem uma total inversão aí do que era lá no suplício, né? Que a publicidade era praça pública, era execução pública, e agora não, é a própria lei, né? E aí, e aí vai tratar, essa publicidade vai tratar de ela compreende, melhor dizendo, uma dupla aflição, né? A lei foi ignorada e, portanto, esse cidadão tem que ser isolado. E o autor ele vai falar que essa publicidade, ela também vai ter que ser por meio de cartaz, placas, vários sinais, né? Então, é algo, tornar o código tornar a legislação mais pública possível, para que todos saibam a respectiva penalidade. O discurso se tornará o veículo da lei, né? Busca-se o amor pela pátria, pela lei. Então, eu tenho toda uma ideia de uma conscientização social, que eu amar aquela lei, eu sendo correto, eu me sujeitando àquela lei, eu estou protegendo a minha sociedade, estou protegendo a minha pátria. Então, a ideia seria essa, né? E aí, uma frase do autor, né? O que começa a se esboçar agora é uma modulação que se refere ao próprio infrator, à sua natureza, a seu modo de vida e de pensar, a seu passado, a qualidade e não mais a intenção de sua vontade. Então, a gente começa a tornar
mais complexa, foi a análise que eu fiz, né, acaba se tornando mais complexa essa modulação da punição, né? Não é somente o ato em si que vai ensejar uma punição, mas todo esse contexto. E a gente chega na terceira parte, e o autor fala da disciplina, tá? Essa figura, ela tem uma criancinha aqui olhando pela janela, né, fala, que são tão legais. E aí o professor fala, se afasta da janela, querida, você não vai querer ficar para trás, certo? E todas as demais crianças ali com algum tipo de um controle, né, no cérebro. E ainda para a gente entender um pouco dessa parte da disciplina, essa primeira imagem, essa primeira figura, ela é retirada do livro, né? Uma árvore torta, amarrada num poste reto, né? E aí a ideia da disciplina era justamente essa, era você condicionar e você padronizar ou adequar, né, o cidadão, o sujeito. Também essa outra figura, ela demonstra o que seria essa ideia de corpos dóceis, que o autor ele fala, né? Ele já inicia, inclusive, essa terceira parte, isso, é para você tornar o indivíduo maleável, né? E visando, não o bem-estar dele, mas visando que ele se torne útil para a sociedade. A disciplina. Então, ele primeiro, nessa primeira parte, ele vai falar a arte da distribuição. E uma frase interessante do autor é naquela ideia ali bebendo ali, né, do iluminismo, ele vai falar assim, as luzes que descobriram as liberdades inventaram também as disciplinas. Então, o corpo se tornou alvo do poder, né? Não, obviamente, como do suplício, né, mas uma outra perspectiva, a perspectiva dele ser modelado, ele ser treinado, ele iria se tornar útil para a sociedade. E aí o autor ele vai também discorrer que a disciplina ela procede à distribuição dos indivíduos no espaço. E aí ele vai nesse sentido de distribuição, né, dos indivíduos no espaço, ele apresenta 4 pontos relevantes. Primeiro é a cerca, né? Ele fala que houve um encarceramento dos vagabundos e dos miseráveis, e isso por meio dos quartéis e colégios, né? Os colégios no modelo de conventos. Mas, além disso, além desse encarceramento, existe o quadriculamento, né? Que era necessário poder vigiar o comportamento de cada um dentro tem o espaço maior, né, a cerca maior, vamos dizer assim, e dentro dessa cerca ainda tem um quadriculamento, porque a ideia era você vigiar, censurar, corrigir o comportamento individual daquele indivíduo, o comportamento individual dentro daquele grupo, né, vamos dizer assim, encarcerado. E aí, ele fala que também a divisão do processo de produção, cada um saberia qual seria a sua parte, né, na produção, e também trata, por último, que no contexto da disciplina, os elementos eles são intercambiáveis, ou seja, o valor de cada um, ele vai se definir pelo local que ele ocupa, em todo. Professor, foi muito rápido, é porque eu fico à vontade, assim. Não, você está indo bem, tu está apresentando aí todo o corpo da obra, aí depois a gente abre para o debate, para a reflexão, tá? Fica ótimo, tranquila. Tá joia, então eu vou continuar. A gente já está fechando aqui a terceira parte, e para ingressar na quarta, que ela é mais rapidinho. E, por outro lado, no primeiro momento, o autor, ele falou da disciplina, e a distribuição do espaço, e depois ele vai falar do controle da atividade, né? E no controle da atividade, ele fala controle do horário. Por quê? Por que é importante isso? Porque aí você estabelece censuras, você obriga ocupações determinadas e regulamenta os ciclos de repetição. Então, isso vai ser algo que vai... toda essa construção, pessoal, só para a gente contextualizar, vai culminar no que hoje a gente conhece como prisão, né? E aí, então, hoje, lá na frente, a gente vai falar que a prisão, ela abarca todo esse histórico. Bom, aí a gente tem a elaboração temporal,
do ato, que eu achei interessante esse termo que o autor coloca, né, que anátomo cronológico do comportamento. É um esquema que faz com que determinados movimentos corporais do indivíduo se ajuste a ritmos. O condicionamento total do indivíduo, né, ao resultado que determinada sociedade, determinada instituição vai buscar. E também ele fala dessa relação, que haverá, então, a disciplina, né, ela permitirá uma imposição da melhor relação, né, entre o gesto e a atitude corporal do indivíduo. Para que tudo isso? Para ter o melhor emprego possível do tempo, né, do indivíduo ali condicionar também a utilização do tempo por aquele indivíduo. Além disso, também tem que o corpo ele vai manter uma sintonia, ele vai manter uma disciplina com aquele objeto que ele vai manipular, né? E, por fim, ele fala que existe uma intensificação, né, do uso do tempo. É como se o tempo fosse inesgotável. Então, a ideia do controle da atividade é essa, né, que o poder vai exercer no tempo do indivíduo. E a gente chega na última parte, a prisão. Aí a frase do autor, né? A forma geral de uma aparelhagem para tornar os indivíduos dóceis e úteis através de um trabalho preciso sobre o seu corpo criou a instituição prisão. Então ele vai, ou seja, né, tudo que nós vimos desde do suplício, a disciplina dos corpos úteis e corpos dóceis, isso tudo vai culminar no que hoje a gente considera instituição prisão, né? E aí o autor ele coloca que a prisão ela preexiste a sua utilização sistemática nas leis penais, né? Anteriormente ela era utilizada para repartir os indivíduos, fixá-los, distribuir, classificar e treinar seus corpos. Assim como o autor ele coloca que é diminuir a sua força, que às vezes, né, para desarticular determinado ações coletivas, mas ela não estava inserida dentro de um sistema, né, penitenciário. E aí já no final do século XVIII, início do século XIX, se dá passagem a uma penalidade de detenção, que isso sim seria uma novidade, né, uma institucionalização, vamos dizer assim, da penalidade de detenção. E aí o autor coloca também que passa-se gradualmente de um treinamento para uma vigilância mais atenta, e essa ligação entre vigilância e punição, ela não tem uma distinção, né? E de uma forma imperceptível, a gente vai passar de uma punição leve para uma punição pesada, e da prisão ao ar livre para a prisão de muros altos. O modelo prisional, então, ele surge quando percebe-se que é muito mais vantajoso vigiar do que punir. É um lugar, né, a prisão é o lugar onde todas as técnicas de disciplina desenvolvidas ao longo do tempo assumem sua máxima tensão. E aí ele vai destacar 3 pontos. Primeiro, o isolamento, né? A solidão é o instrumento de transformação. O sujeito entra em contato, qual é a ideia do isolamento? O sujeito entra em contato com a sua própria consciência. E a solidão é a condição primeira da submissão total. Quando você isola o indivíduo, ele vai, a ideia, né, que ele entraria em contato com a sua própria consciência e, portanto, ele teria uma submissão total. Trabalho. Em relação ao trabalho, o autor ele vai falar que os entes operários são, ao mesmo tempo, as engrenagens e os produtos desse sistema, né? E a modulação, ele trata que a modulação que o juiz dá não é a modulação real, que o que realmente vai modular a punição, né, é a instituição prisão. Isso sim que vai influenciar no comportamento do prisioneiro. E aí ele trata de uma maneira bem didática dos carcereiros, né? São os carcereiros que realmente vão modular o comportamento do prisioneiro, né? O diretor da prisão que vai modular.
o sistema organizacional daquela instituição é que vai modular, né? Não é o juiz, não é a punição em si que o juiz vai dar, mas ele é como ele fala, quando o detento, o culpado, né, ele sai do júri, ele dá de cara com o que realmente vai influenciar e que vai modular, que é a instituição. E aí eu encerro com a seguinte frase do autor. O aparelho carcerário recorreu a 3 grandes esquemas: o esquema político-moral do isolamento individual e da hierarquia, o modelo econômico da força aplicada a um trabalho obrigatório, o modelo técnico-médico da cura e da normalização, a cela, a oficina, o hospital. A margem pela qual a prisão excede a detenção é preenchida pelo fato por técnicas do tipo disciplinar. Nós vimos, né, controle de horário, tentar aproveitar o máximo possível do tempo, esgotar o tempo do condenado, né, e esse suplemento disciplinar, em relação ao jurídico, é a isso, em suma, o que se chama o penitenciário. Bom, finalizei, professor. Eu não sei se eu fui muito rápido, mas assim... Não, que isso, Isiane. Seria trazer mesmo a visão geral da obra, né? A visão geral da obra e abrir aí para as discussões, né? Muito bem, Isiane, você pontuou aí de modo bem objetivo as 4 partes centrais da obra, e a gente pode já, frente a essa sua colocação, suscitar algumas questões, questões que são bem, assim, pertinentes e até nevrálgicas, que pode fazer uma relação muito pontual com a obra de Foucault, com os nossos dias e com toda a estratosfera aí da questão da punição e também da questão do vigiar. Mas antes eu quero só fazer ainda alguns comentários. A Vigiar e Punir, a que a gente percebeu, né, que é uma obra densa e conceitualmente também profunda. São vários os conceitos que estão aí inseridos nessa obra. E ela é uma obra, assim, não de fácil leitura, uma leitura rápida. Ela é densa, tá? E que expressa, por isso, de uma maneira bem singular, a complexidade desse processo histórico, podemos dizer, em questão das multifacetadas dinâmicas sociais que envolvem toda a questão do vigiar e do punir, da prisão. E esta obra, como vocês são sabedores, ela ganhou notoriedade e marca muito o triunfo, digamos assim, de uma inovadora forma de fazer, digamos assim, filosofia. Trazer a filosofia de Foucault por meio do método que ele próprio chamava de genealógico, uma análise, portanto, histórica da produção de saberes a partir do quê? De determinações, formas de manifestação do discurso em meio a uma sociedade e suas instituições, e que tem, portanto, evidentemente, como principal foco do autor, a natureza e a prática do poder. E essa natureza, essa prática do poder, ela pode ser aí motivo, ela pode ser o leitmotiv para começarmos a delinear algumas questões problemáticas. Mas ainda, toda essa obra, ela acaba influenciando, por conta disso tudo, toda a ciência social e, evidentemente, que a ciência jurídica do século XX, pelas questões de sua originalidade, objetividade, a qualidade, e podemos dizer assim que, além disso, se mostra crucial para uma sensata percepção da conjuntura institucional contemporânea. Então, entender a conjuntura institucional contemporânea. O Foucault ele é rico nesses pormenores que nos levam, então, a entender também o nosso mundo contemporâneo. Por quê? Porque o Foucault, ele finaliza a obra
colocando lá um dito, né, um dito bem interessante, né, interrompo aqui este livro que deve servir como pano de fundo histórico, né, um pano de fundo histórico para os diversos estudos sobre o poder de normalização e sobre a formação do saber na sociedade moderna. E é o que, de fato, vem ocorrendo. Nós estamos aí, frente a esse autor, frente a essa obra, tentando vislumbrar todos esses aspectos aí do poder, do presídio, do ato de punir, do ato de vigiar, e até que ponto tudo isso vem ao nosso encontro de uma forma que nós possamos melhorar, e aí até a palavra melhorar eu acho que é um tanto quanto pesada, mas até que ponto nós podemos reconstruir a própria vida do indivíduo dentro de uma sociedade sem maculá-lo, sem ter essa pressão aí de tratá-lo como uma máquina, como um objeto. Então, esse é um dos grandes desafios. Eu concordo, professor. E assim, desculpa. Não, pode falar. É um livro que também que eu li e que acho que eu consigo, que é bem fácil a gente correlacionar com a obra Vigiar e Punir, é O Inimigo do Direito Penal, né? Do Zaffaroni, eu acho, Zaffaroni, isso. E aí ele trata uma série de situações que a gente ainda a gente ainda tem essa ideia mais de punir, né? Punir completamente. Então, lá em O Inimigo do Direito Penal, ele vai falar, por exemplo, que o Estado, muitas vezes, o que vê como inimigo, a ideia é eliminar, né? Então, nós temos que as mulheres, né, que tinham algum tipo de conhecimento com ervas medicinais, elas eram chamadas de bruxas, então vamos queimar as mulheres, queimar as bruxas, né? E uma forma mais contemporânea, nesse livro, o Zaffaroni, ele fala que a questão da preventiva, né, ele critica muito isso. Então, o inimigo não é mais aquele que cometeu, é aquele inimigo que poderá até mesmo cometer, né, ou cometer de uma forma mais gravosa, e é por isso que ele coloca que, por exemplo, na América Latina, especificamente, 3/4 das prisões, elas são preventivas, né, então, eles não são culpados até o momento, eles são supostos culpados, né, e não existe, então, o Estado está se antecipando, vamos dizer assim. Então, é uma coisa que eu acho bem interessante, que até uma mudança em relação, ou uma mudança, ou um passo, né, adiante da obra do Vigiar e Punir, né, porque até então ele trabalha o culpado, né, quem já foi culpado, mas a gente tem uma situação mais grave atual, né, que é o possível culpado. Vamos já prender esse inimigo, vamos já prender esse cidadão, mesmo que ele não tenha ainda sido considerado como um culpado. E, recentemente, só para finalizar minha fala, um caso que me chamou muita atenção, um senhor que estava preso há 16 anos no interior Piauí, e sendo que não tinha um processo aberto contra ele, não havia um inquérito policial, não havia nada, e ele estava preso há 16 anos, né? Então, por isso que eu acho que essa obra é tão contemporânea, né? Mesmo, né? Essa é uma obra que nos faz refletir em relação a isso, né? A gente tirou o espetáculo do suplício, né? Mas o corpo ainda assim está vulnerável, né, a essa arbitrariedade que antes era da majestade, né, do soberano, e agora é do Estado juiz, né? E através de todo o aparato aí da força policial. E por incrível que pareça, né, hoje a gente está trabalhando com essa obra, Vigiar e Punir, do Michel Foucault, e eu recebi no WhatsApp cenas horríveis, tá, da captura do Lázaro, né, e nada pode ser aceito, independentemente do que ele fez ou deixou de fazer, nada poderia ser feito a ele do jeito que foi feito, né? Eu recebi umas imagens assim que
sinceramente, eu vi assim, como se fosse um animal, né? Nem um animal que foi abatido e é jogado aí na câmara frigorífica. Claro que, para vocês verem que toda essa questão da punição e do vigiar ainda é muito forte, e mesmo que tenha se tirado o suplício, já te dou a palavra, Luan, mesmo que tenha se tirado esse suplício todo, ainda esse suplício ele está presente aí, mas de uma forma velada, de uma forma muito velada, e que a punição, às vezes, é bem mais forte do que o próprio punir. E o punir, às vezes, também acaba sendo uma própria violação de alguns direitos. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de entrar em um presídio, tá? Eu sei que no IDP aqui tinha um trabalho, né, através da professora, que hoje é vice-presidente da OAB, a Cristiane Damasceno, ir visitar a colmeia, né? Eu, enquanto, anos atrás, que eu estudava para padre, eu fui visitar alguns presídios e hospícios, e vocês não têm a noção do que é realmente estar num presídio, e não só o ato de ser punido, mas o ato de ser vigiado e ainda sofrer, por isso que eu digo dentro das entrelinhas, esse suplício muito forte, tá? E aí nós nos perguntarmos até que ponto o encarceramento das pessoas, né, de fato, faz com que essas pessoas melhorem enquanto seres humanos, que seja um espaço realmente significativo de reestruturação desse ser humano, né? E às vezes esse espaço não é para isso, é cada vez um espaço mais abrupto de uma violência, uma violência configurada em abusos contra a pessoa humana. Isso não quer dizer que a gente vai justificar aquilo que a pessoa fez, mas não é pagando com a mesma moeda que nós vamos ter a ressignificação desse ser humano e da própria sociedade. Então, essa obra do Foucault, ela é muito importante, tanto para a sociologia, para o direito, para a filosofia, e que nos faz rever, repensar todo esse aspecto aí da humanidade. Antes de eu passar para o Luan, só deixa eu ver aqui no chat, a Rafaela está dizendo assim, enquanto ouvia, pensava exatamente no caso do Lázaro, a exposição da violência de punir como suplício. Exatamente, Rafaela. E o quanto eu recebi aqui as imagens, assim, é chocante. Mas, vamos lá. Luan Vitor e depois a Natasha, por gentileza. Professor, boa tarde novamente. Boa tarde. Acabei vendo a última, que foi sobre 1984. Achei as representações ambas muito boas, excelentes. Dos livros, eu ainda não li esse livro ainda, parece bastante interessante. E sobre como o senhor estava falando, sobre a prisão e tal, eu acho que quando você prende alguém, e como o senhor disse, faz a pessoa pagar mesmo, passar por muito sofrimento e tal, e depois, agora, mais na minha opinião agora, tirar a pessoa de lá, acho que não vai melhorar ela. Tipo, a pessoa vai sofrer, de vez de melhorar, a tendência é piorar, já que, tipo, eu sou alguém que, sabe, vários anos gosta de ver casos criminais, sei lá, serial killer, etc. Isso pra mim não é novidade. Eu gosto de assistir isso, que, tipo, eu gosto bastante da área de perícia e tal. Eu tô fazendo biomedicina para depois eu fazer um curso para perícia. Eu acho muito interessante isso. Aí eu costumo ver, e a maioria das pessoas, dos futuros serial killer, na escola, fazia alguma coisa errada e iria para. Qual o nome? Esqueci o nome. Prisão juvenil, não é? Orfanato. Não, a casa de recuperação. Sim, para os adolescentes lá que fazem alguma coisa ruim. E, tipo, eles chegam lá um pouquinho ruim, só que, tipo, eles saem de lá 10, 100 vezes pior. E, tipo, se eles estivessem indo com um conselho, sei lá, com um lugar, de vez de ser maltratados e serem respeitados e, tipo, psicológico, ter tratamento psicológico decente e não ser tratado como um pedaço de lixo, alguém errado, eu acho que a sociedade, sei lá, iria evoluir muito. Eu acho que a gente não está indo numa posição tão ruim. E eu queria falar mais coisas também, mas eu acabei perdendo também. Viciane, a apresentação sua foi muito boa, foi excelente sobre o livro. Sei lá, eu não Obrigada, li, mas... Luan.
pesquisei na internet, você falou exatamente. Eu tinha mais coisas para falar, aqui acabei esquecendo. Muito obrigado, professor. Valeu, Luan. Se lembrar, depois você fala. Tá? Natasha. Oi? O senhor consegue me ouvir? Sim, perfeito. Oi, professor, tudo bom? Boa tarde, bem? Boa tarde. Obrigada pela apresentação. Eu falei com o senhor essa semana, queria saber o link para conseguir entrar aqui na reunião. Fui eu que falei com o senhor. Eu sou estudante de Direito e eu não quero fugir ao tema de forma alguma, mas eu estudei esse livro quando eu cursava Direito Penal e, pelo que eu estou entendendo, esse está sendo a direção que a reunião, o encontro tem tomado. Mas eu tenho usado bastante esse livro no meu TCC, já revisitei ele em alguns outros momentos, em grupos de estudo, etc. Eu confesso que eu acho bem interessante a abordagem do Foucault nos livros dele, enfim, a forma como ele trata os assuntos. E eu acho que outro aspecto para se destacar nesse livro, além da primeira parte, que fala sobre o suplício, etc., a questão da prisão, a história, né, como se deu a evolução do método punitivo, enfim, é a questão da disciplina, que é abordada na segunda parte. E um pouco para além dessa questão da prisão, etc., das penas, é muito interessante a gente pensar no poder da vigilância, no poder do aspecto educacional da vigilância. Ainda que nós não estejamos sendo punidos efetivamente, nós temos aquela sensação de que a todo momento estamos sendo vigiados, né? E eu acho que essa obra, ela dialoga, ainda que não sejam contemporâneos, ela dialoga, assim, perfeitamente com o livro que foi abordado no último encontro, 1984, do George Orwell, com outras distopias, como O Admirável Mundo Novo, do Huxley, e aquele também do Fahrenheit, e é incrível como ela se torna muito atemporal, inclusive. Como o senhor mesmo falou, a frase que o senhor citou foi pano de fundo histórico, muito, muito legal, porque se a gente for parar para pensar, o nosso próprio ex-presidente, né, o Michel Temer, citou uma frase interessante, que aquela não pense em crise e trabalho, e por mais que seja uma frase com pouquíssimas palavras, ela tem um significado muito grande, porque eu acho que a questão da vigilância contínua, a questão da gente não ter ciência de fato de como nós estamos sendo disciplinados a todo momento, a todo instante, por diversas instituições, ela faz com que nos seja furtada o nosso poder crítico, o nosso poder pensante, o nosso poder político, sabe? E eu acho que o indivíduo na sociedade atual, ele parece que só tem a utilidade estritamente econômica, estritamente produtiva, entende? Exato, parece, como o senhor falou sobre a gente se entender apenas como engrenagem de uma maquinaria econômica. A gente parece que se abstém do nosso poder político, o poder político dos nossos corpos, o poder político da nossa voz. E eu acho que cada vez mais a gente tem, na verdade, assumido uma posição de, não sei se a palavra certa seria abstração, mas parece que a gente se abstém, sabe? Eu não gosto de política, muito complicado. Eu vou deixar isso para outra pessoa, entendeu? Acho que alguém sabe falar. Talvez alienação, né, Natasha? Exato. A gente parece que voluntariamente, mas não é voluntariamente, a gente se abstém desse poder. A gente não vive numa democracia, de fato. A gente poderia até falar em democracia representativa, só que nem isso porque a gente não exerce, entende? A gente não exerce nossa cidadania, a gente não exerce nosso poder, sabe? Enquanto povo, nós não exercemos nosso poder enquanto indivíduos pertencentes a uma sociedade. A gente delega, a gente terceiriza isso e depois a gente só reclama, sabe? Só que a gente esquece que isso tudo não é uma opção que eu, você ou os colegas que estão aqui tomamos voluntariamente.
de forma deliberada, arbitrária, enfim. Eu acho que é uma construção contínua, como ele fala da questão da escola, dessas instituições que desde muito cedo disciplinam o corpo, disciplinam o indivíduo, disciplinam o nosso modo de pensar, nosso modo de agir. Eu estava lendo o livro e é muito interessante quando ele fala sobre a questão da disposição dos indivíduos na classe. E, nossa, parece que eu viajei no tempo, assim, me lembrei da época que meus professores faziam espelho de classe, entende? E a gente não para repensar, ou talvez a gente até pare, só que de forma muito inefetiva, como que o nosso sistema de ensino tem se colocado. A gente fala muito de Paulo Freire, eu estudo numa universidade pública, então os meus professores, não de forma partidária, enfim, como falam por aí, mas você incitar as pessoas a pensarem, sabe? Falam muito sobre a questão da gente repensar o modo de ensino, repensar palavras que carregam um significado muito grande, como aluno, etc. Já ouvi várias vezes essa explicação e eu acho genial quando falam que aluno, aquela questão de hierarquia, aquela questão de um indivíduo sem luz que vai numa escola, numa aula, etc., simplesmente para adquirir, simplesmente para reter informação, simplesmente, e não questionar, sabe? E, poxa, desde muito cedo eu era aquela pessoa que, não digo rebelde, sabe, mas que tentava entender as coisas. E eu odiava muito quando as pessoas simplesmente falavam assim, ai, por que não? Ah, porque é assim? Ah, porque isso? E ponto, não discute, só aceita. E isso é uma coisa que, por mais que a gente reclame do nosso sistema educacional, está tão intimamente, parece que era outra palavra que eu ia usar, mas tatuado no nosso ser, sabe? Que a gente não consegue ir contra, e aqueles que vão contra isso, aqueles que vão contra o status quo vigente, parece que são tidos como rebeldes, ou pessoas que, meu Deus, fora da caixa, num sentido pejorativo até. Então, não vou chegar a nenhuma conclusão, porque, honestamente, eu não sei a que conclusão que eu poderia chegar. Eu acho que são mais provocações e reflexões que eu tive e tenho, e acredito que o encontro hoje vai ser muito produtivo para isso, para compartilhar e para dialogar com outras opiniões, enfim. Bom, por agora eu queria só agradecer a participação, queria agradecer por essa oportunidade, estou muito feliz de estar participando e vou passar a colega para o professor ou para os outros colegas. Enfim, é só isso. Obrigada. Muito bem, Natasha, contribuiu bastante, e dá para ver, eu tenho entusiasmo pela obra, pelo grupo, né, embora você esteja chegando, e você tocou em questões muito interessantes. E um dos pontos que você tocou é a própria educação, né, até o próprio sistema, a instituição educacional, como um local que, às vezes, tira o privilégio da autonomia, da emancipação e da crítica, e só da reprodução, né, do controle, assim como um presídio. E antes de eu passar a palavra para o Arthur, depois para o Enzo e para o Luan, eu quero retratar aqui um fato que ocorreu comigo, né? Exatamente, fato saperialdi, né, Enzo? Eu estudei para padre 15 anos, né? Estava num seminário. E eu me recordo um dia que, numa aula de matemática no seminário, que vi um professor de fora, ele começou a falar meio de que política, mas ele era candidato a vereador em São Paulo, tá? E aí ele começou a falar de política, e aí, o boca aberta, né, do Norberto, né, que sou eu, levantei a mão e falei, professor, só um pouquinho, eu estou interessado na matéria aqui, porque eu não estou entendendo bem a matemática, eu não quero saber das suas propostas políticas. Pronto. Aí ele ficou assim, continuou a aula, no que terminou a aula, o reitor do seminário, né, o Frei Nelson, que hoje é meu amigo até, me chamou lá no gabinete e falou, quem você pensa que é, Norberto, para falar assim com o professor? Esse professor, ele vem da aula, ele ajuda o seminário, papapá, me deu todo aquele sermão, né, e eu fiquei sem ação, né, quer dizer, calei a boca, né? Aí eu comecei tive que pedir desculpa para o professor, me recordo até hoje, né, tive que ir lá pedir desculpa, etc., contrariado, né, porque eu não tinha que pedir desculpa nenhuma, na verdade quem tinha que pedir desculpa era o professor que estava falando de política, se promovendo dentro da sala de aula, onde que era o local do conhecimento, e não daquilo que ele estava fazendo, né.
Mas para vocês verem que às vezes esse vigiar, essa punição está presente em todos os lugares, tá? E às vezes até no nosso próprio lar, né? É bem complicado. Meu querido Arthur Dantas. Olá, professor Norberto, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde a todos. Eu agradeço, essa é a primeira participação que eu estou fazendo aqui, antes só estava de ouvinte, e eu tenho uma visão sobre esse livro, aproveitei para relê-lo novamente, e toda vez que a gente relê esse livro é uma grande surpresa, dada a densidade e também com o avanço que a gente vai tendo em relação ao conhecimento, né? Eu acho interessante esse livro, porque o Foucault, mais uma vez, ele traz a perspectiva que ele tem em relação... Desculpe se cortou, que recebi uma ligação. Como é utilizado o discurso como maneira de estabelecimento de uma ordem. E eu acho interessante, porque, não sei se talvez pela perspectiva nihilista dele, mas eu sinto nessa obra até uma grande pitada de sarcasmo com a forma que ele mostra que o suplício definitivamente não deixou de existir. Ele não deixou de existir, ele apenas mudou a forma que ele é realizado. Se antes era punição por meio de cavalos, grilhões, faca, serra e óleo, hoje, através de isolamento total dentro de onde a sociedade não vê. Então, na minha visão, a vigilância, ela se torna, por esse discurso do Foucault, a nova forma, né, de suplício do preso. E é muito interessante porque a gente vive também na sociedade atual algo muito parecido. Seja a vigilância para os condenados, seja a vigilância da própria sociedade pela própria sociedade, pelos nossos próprios pares, né? Isso também é evidenciado na obra quando ele traz a questão do panoptismo, né? A questão da prisão, onde os presos, eles mesmos se vigiam, então vive uma constante tortura ininterrupta. E a gente acaba vivendo isso também na sociedade atual, seja pela vigilância e hipervigilância que uns têm com os outros, seja pela vigilância que as outras estruturas, como Foucault gosta de falar, utilizam discursos repressores para manter, né, estruturas de poder. Eu acho interessante também que o Foucault ele traz isso numa genealogia, como o professor Norberto falou, ou seja, aparentemente, aí, na minha visão, vem o sarcasmo, toda aquela tortura física, tudo aquilo que parece ser mais grotesco, nojento, abjeto, acaba sendo, na genealogia, trazido um discurso de cura, de melhora, um discurso de é o melhor para você. Quando, na verdade, o que, na minha visão, o Foucault ele quer demonstrar é que quem está no poder não está filosofando, não está trazendo o discurso da parte moral, não está trazendo a questão do benéfico à sociedade. Daí, como eu disse atrás, uma visão um tanto quanto nihilista também, uma visão como o ser humano, ele não tem uma melhora, não se quer buscar uma melhora para o ser humano, e sim quer se manter uma estrutura de controle social. Eu até tinha anotado mais uma coisa aqui para falar, assim, e trazendo um paralelo para o dia de hoje, semana passada foi fechado um dos manicômios mais antigos do Brasil, que é o Juqueri, e da qual, quem tiver interesse, pode buscar todas as coisas que aconteciam ali dentro e fazer um paralelo muito grande com o que acontece na obra, tanto da parte de vigilância, quanto da parte de isolamento, que o Foucault ele traz como uma forma de suplício, né, psicológico, não explícito, como castigos, né, estupros, eletrochoques, tudo isso acontecendo agora, no século XXI, né, 2020, acontecendo isso com os presos, né? Então, essa perspectiva, né, de correção, entre aspas, né, que o homem não seria corrigido, eu acho muito interessante nessa obra dele, né, e faz com que todos nós pensemos, né, será que realmente a punição e a vigilância é uma forma de corrigir ou é uma forma de afastar? É uma forma de adequar ou é uma forma de aprisionar? Na visão que ele apresenta, para mim fica claro
que é apenas o discurso protetivo de quem está no poder. Obrigado, professor. Grande Arthur, quero só fazer menção ao Arthur, que foi meu aluno muito tempo atrás, e continua sendo um grande crítico. Lá nas minhas aulas de filosofia, ainda no ensino médio, lá no Leonardo da Vinci, era muito crítico, sempre pontual, e depois, por minha alegria, fez direito, continua aí, é um grande crítico e com ideias magníficas. E você me reportou a lembrar, Arthur, que o Foucault ele tem toda uma pegada nietzschiana e freudiana. Então, por isso que você colocou é bem pontual na obra e no pensamento dele. E essas perguntas que você deixou aí por final são perguntas bem latentes e que estão sendo deixadas de lado em plena contemporaneidade. Isso mostra que nós ainda estamos longe da civilização, muito longe. E é preciso retomar essas questões, essas perguntas, e colocar no circuito das reflexões acerca do próprio homem, que nós nos tornamos incapazes de sermos. Acho que essa é interessante, né? Porque como ele faz toda essa genealogia, esse resgate histórico, né? Ele acaba escancarando que há muito e muito tempo esse afastamento da civilização, até mesmo para a questão filosófica e de estudo, nós temos um afastamento grande da ontologia, do que é o ser humano, do que é o necessário, e aí nós estamos criando, como ele mesmo fala, né, uma mão de obra, a engrenagem e o produto. E é muito certeiro, é uma obra muito dura, né? É uma obra Exatamente. que faz refletir não somente a sociedade, mas será que nessa vigilância nós não estamos sendo engrenagens de outras estruturas, de outros discursos punitivos, em outros sentidos também? Perfeito, exatamente. Obrigado, Arthur. Enzo. Primeiramente, boa tarde a todos. Parabenizar novamente a Lisiane, cumprimentar o professor Norberto e a todos aqui do grupo. Li o livro, não terminei, né? Mas ele está no meu ciclo de debates há muito tempo. Não gosto do Foucault, tenho uma total aversão a ele, Sartre, Beauvoir, Derrida, Deleuze, aquele pessoal todo lá da França. Né? A França só salva ali o Revel e o Tocqueville, na minha opinião. Mas a obra dele, eu acho assim, eu percebi uma multidisciplinaridade muito grande, uma conexão que relembra diversas obras. O Howard Becker, o Cesare Bonessano, né, o Marquês de Beccaria, dos Delitos e da Pena, o próprio livro do Panótico, do Jeremy Bentham. Mas quando a gente pega aquela exposição histórica do Foucault, a gente consegue, eu acredito, né, majoritariamente, concordar com aquilo, né, aquelas penas aflitivas, aquelas penas não proporcionais, aquelas penas que não têm fins de evitar uma reincidência, de tentar melhorar a sociedade, proteger a sociedade, mas apenas retribuir de forma extremamente punitiva, né? Diferentemente, quando a gente pega lá Kant, que fala já que a pena é um fim em si mesmo, né? Penas proporcionais, ali categoricamente falando. E eu vi uma mostragem do Foucault, apesar desse relativismo moral dele, relativismo cultural dele, né? Principalmente nas obras dele sobre sexualidade, em que ele fala a parte da prisão e correlaciona ela com as Forças Armadas, com escola, com indústria, em que você tem uma instituição secreta ali, algo mais superior, condicionando o indivíduo. Inclusive naquela foto ali que a Lisiane mostrou da árvore com o tronco, isso fica até bem ilustrado, né? E aí lembra-se aquela proposição condicional do Hegel, né? Em que ele fala que se o crime é a negação do direito, a pena é a negação da negação ao direito. E aí eu vejo que o Foucault, nessa obra Vigiar e Punir, ele apresenta uma parte crítica em que
faz evitar a gente voltar àquele estado absolutista, aquele estado policialesco, the king can do no wrong, né? O rei não erra. A Lisiane fez a comparação, acho que foi ela, trocou a majestade ou já são os juízes, os magistrados. Então, a obra nos alerta isso. Ela nos mostra em que a gente não pode voltar naquela situação, né? A pena tem... hoje já tem a criminologia, já falando da a prevenção geral, positiva geral e especial, prevenção negativa, geral e especial também. E a obra, eu acho que a maior contribuição dela é evitar, é avisar, relembrar a gente que não viveu aquela época, né? Pelo menos não nessas vidas, né? Então, eu acho que ela tem uma função social disso, né? De alertar, de evitar, de até proteger a sociedade para que não descambe novamente para aquele estado policialesco, né? Manter o rule of law, manter o estado de direito. Então, acho que queria contribuir só com isso. Vou fazer uma pergunta ao professor. Professor, na sua prateleira ali, é o Pensadores da Liberdade, do Constantino? Eu ali na minha prateleira, sim, tenho. Os Pensadores da Liberdade do Constantino. Recém comprei esses dias aí. Da Avisara. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu vi ele branco com amarelo aí. Desde semana passada eu quero perguntar. Aí eu tenho também, esses dias eu ganhei uma coleção aí de um colega meu aí, né, que era do pai dele, professor da universidade aqui de Federal de Santa Maria. O pai dele faleceu há algum tempo, deixou os livros e ele é historiador, mas não quis os livros, veja só. Aí ele passou para mim a coleção dos Pensadores, aquela branca ali, ó, e a coleção dos Economistas, que está lá em cima, uma joia rara. Então, eu aí estou bem... Lembrando que isso aqui é só uma parte da minha biblioteca. Minha biblioteca tem em Brasília, né? Porque eu estou aqui no Rio Grande do Sul. São os livros que eu comprei agora por esse 1 ano e meio que eu estou aqui. Tá? Mas muito bom, Enzo. Excelente as suas reflexões, tá? E esse é um dos pontos da obra de Foucault. Nos suscitar para essas perguntas aí. E que não podem passar já desapercebidas e pensar que nós vivemos num mundo de rosas. E aqui entra mesmo raciocínio com a questão da escravidão. No Brasil ainda existem lugarejos aí que as pessoas estão escravizadas. Tá? Então a gente não pense que a gente já está vivendo num mundo da Alice no País das Maravilhas, porque nós não estamos, né? E eu convido vocês, até se vocês puderem, né, agora não vai dar, mas quando voltar aí o presencial, que vocês possam, até a gente pode ver, e visitar um presídio, que é bem contundente, tá, gente? Bem contundente. A gente vai ver uma realidade que não é tão bonita, ainda há muito suplício lá dentro. Inclusive, eu, quando estava dentro de um presídio, não como apenado, né, quando eu fui fazer visita e fazer preparação para o Natal, né, vocês estão dando risada, né, porque vai que, né, aí eu presenciei uma tortura, tá? E os presidiários falaram, Norberto, eles estão torturando ali no outro lado. E torturando com o quê? Com um pano molhado, tá? Que não deixa marcas, e arrebentando o cara, né? Dava para escutar os gritos, não, pelo amor de Deus. Gente, é chocante, é terrível, tá? Nada justifica o que a pessoa fez, mas também não se justifica esse outro lado da violência, tá? É muito, né? E o Beccaria, esse livro é muito bom, e também o Cesare Lombroso, né, que toda aquela tipificação do criminoso, que é algo também horrível. Mas, doutor Luan, diga. Professor, eu queria abordar também uma coisa sobre, o senhor anda falando bastante sobre ninguém merece sofrer isso, por exemplo, suplício e etc. E, tipo, eu fico pensando nesse exato momento. A ONU, nos artigos da ONU, não tem fala que todo humano merece liberdade e tal. Professor, tipo, eu acho que eu sou um pouco contra a punição e um pouco a favor. As minhas ideias, tipo,
eu não costumo ter ideias de bater o martelo, por assim dizer. Eu costumo, tipo, olhar por lados diferentes. E, tipo, eu acho algo muito forte as punições. Tipo, às vezes eu fico pensando, será que é certo punir outro ser humano? Tipo, ele cometeu um erro, mas punir ele? Por exemplo, o Arthur disse sobre manicômios. Tem vários livros que falam sobre os manicômios, é pior que o inferno. As pessoas que estavam lá, pessoas que, tipo, eram excluídas da sociedade às vezes, e eram tratadas como, sei lá, pior que animal. Sabe, tem vários livros, filmes que falam isso. E aqui no Brasil teve alguns. E, tipo, um ser humano não deveria sofrer isso. Eu acho isso algo muito forte e ao mesmo tempo ridículo. Ditadura, por exemplo, 64 a 85, pelo que eu me lembro. Não faltava casos de pessoas sendo torturadas. Sabe, teve inúmeras, centenas de pessoas foram torturadas, sabe, pessoas que iriam para a filosofia, pessoal da sociologia. Tipo, eu acho isso muito forte e errado, sabe? Tortura, punições. É que, tipo, na minha opinião, devia ter um meio melhor para lidar com pessoas que infringem as regras do que esse. Eu até estava falando lá sobre psicólogo e tal. Ou, sabe, outros meios. É muito forte a punição, por exemplo, como você disse aí, espancamento. Sei lá, eu acho muito forte isso. Que droga, eu acabei esquecendo de falar outra coisa. Que droga, deixa pra lá. Então é isso mesmo que eu queria abordar. Tipo, eu acho que, na minha opinião, acho que infringe bastante as regras humanas, não? É isso. Acabei esquecendo o principal, mas lembro disso. Não, tranquilo, exatamente. Agora, de tudo isso que a gente está discutindo, reflexionando, qual seria a saída? Essa é a grande questão. Qual seria a saída? E a saída, ao meu entendimento, mesmo que ainda de uma forma embrionária, seria repensarmos as nossas ações e repensarmos até mesmo o direito, tá? As normas, a lei, o Estado, o poder que está por detrás disso tudo. E aí precisamos de fato de pessoas que queiram fazer isso, porque senão vai ficar da mesma forma. Aí tem uma crítica ainda muito grande aos direitos humanos, né? E é complexo tudo isso, né? Parece que a nossa sociedade ainda vive muito fortemente aquela ideia, né? Olho por olho, dente por dente. E é difícil sair disso, é muito difícil, porque a sociedade toda ela corrobora para essas atitudes, tá? Não de modo totalmente desvelado, mas infelizmente velado, né? Enzo, quer falar mais alguma coisa? Professor, desculpa interromper aqui, Enzo, também, é que linchamento da sociedade. Isso não falta exemplo. Por exemplo, olha, um criminoso fez isso. Se a polícia não for rápida, o cara é linchado. Por exemplo, o serial killer. Sei lá, de toda maneira, eu acho que a polícia vai espancar bastante ele ainda. Eu acho que o cara não vai, sei lá, entrar pra prisão tão simples assim. Mas a sociedade costuma linchar as pessoas que cometem crimes e tal. Você olha lá, não falta exemplos de pessoas que foram linchadas e, sabe, praticamente quase mortas. E é isso que eu queria falar. Desculpa interromper. Só queria falar sobre que a sociedade, de toda maneira, mesmo na prisão ou não, vai punir a pessoa que gosta. É uma punição, às vezes, talvez não física, mas moral. Vamos lá, Enzo, depois também. A Natasha. Professor, o senhor mencionou aí a questão de escravidão, a questão de tortura, e uma coisa que eu estudo bastante, que eu gosto, são os direitos humanos, né? Que, na minha concepção, estão deturpando a aplicação deles, e eu estou estudando para poder, né, contribuir, poder estar ali esclarecido, não apenas ouvir e vomitar o conteúdo, né? E aí, para mim, é o constitucionalista vivo, maior constitucionalista vivo do Brasil, né, que é o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, professor titular da USP, de Direito Constitucional, e tem um livro dele, que eu estava lendo no mês passado, que é Direitos Humanos Fundamentais, né? E aí ele dissocia-se daquela corrente que fala que nenhum direito fundamental é relativo, todos os direitos são passíveis de relativização. Ele dissocia-se disso e fala que existem, sim, direitos absolutos. E ele exemplifica dois.
justamente a escravidão, que na verdade não é nem um direito, mas uma garantia, que é vedar a escravidão, né? Então você garante que ninguém será escravizado, e a vedação à tortura, que também ele coloca assim, e não tem tempo aqui para a gente falar muito, né, para explicar os motivos que ele fala, que esses dois são absolutos, mas a tortura e a escravidão, em que não é possível relativizar, né? Porque a gente tem várias proibições, pena de morte, e a gente pega aqui o Ocidente, tem vários que proíbem a pena de morte, mas relativizam o direito à vida, né? A pena de morte é proibida, mas a vida é relativa. Artigo 25, por exemplo, Código Penal, legítima defesa. O aborto é relativizado. Mas quando a gente pega ali a tortura, não tem estado de sítio, não tem estado de defesa, não tem guerra declarada, não tem nada que, pelo menos, prevê, né? Nenhuma norma, seja justpositivista ou justnaturalista. E ele coloca esses dois. Então, só queria contribuir com isso também. Essa questão que você traz nos leva a refletir ainda sobre outras questões, né? Às vezes toda essa tortura não é só uma tortura física, mas toda uma tortura psicológica, e essa aí parece que ninguém enxerga na sua totalidade, e ela é muito forte. Né? Doutora Natasha? Ô, professor, estou bem longe aí de ser doutora, mas... Isso, todos aqui são, falando aristotelicamente, todos aqui em potencial já são doutores. Claro que temos doutores aqui já, mas muitos estão aí na potencialidade. Humildemente vou aceitar o elogio, então. Na verdade, eu queria trazer outra reflexão sobre a questão das penas, como os meninos têm falado, os senhores, inclusive, desculpa. Eu acho que a questão seria, não apenas, obviamente, mas a gente pensar qual que é a finalidade da pena. Porque acredito que muitos autores discordem a respeito disso, mas hoje, no Estado brasileiro, como ele se mostra, como o Código Penal ele se apresenta, enfim, a questão da criminologia, né, como ela se apresenta também, a história da pena, etc. Eu acredito que hoje o objetivo final do Estado não é simplesmente a reinserção do apenado, porque eu acredito que essa é a última coisa que os institutos jurídicos pensam quando condenam algum indivíduo a cumprir uma pena de sei lá quantos anos. Eu sei que existem mecanismos para, digamos, abrandamento da pena, como é o caso dos GCRIMs, né, essas instituições que tratam dos crimes de menor potencial ofensivo, etc. Mas eu acho que a questão é a finalidade da pena. Porque talvez, se a gente for parar para pensar, isso sirva em alguma medida ao Estado. Tem um documentário que fala sobre, me fugiu o nome agora, mas tem um documentário que fala sobre aquele presídio de Porto Alegre, me fugiu o nome, mas que fala sobre como os crimes aqui fora aumentam quando tem mais pessoas presas lá dentro, sabe? Essa visão, talvez até simplória, ingênua, que a gente tem de que as pessoas, os marginais, as pessoas que estão à margem da sociedade, quando presas, conferem maior segurança ao cidadão, é uma visão meio rasa da situação em si, porque lá dentro eles, na verdade, se organizam muito melhor, entende? Se a gente for pensar na quantidade de agentes penitenciários, e se a gente for comparar com a quantidade de presos que ali existem, é ridículo pensar que esses agentes penitenciários consigam controlar de fato, de forma efetiva, a realização de atividades, organizações ali dentro, entende? Eu acho que, de fato, para a gente pensar num novo mundo, acredito que ele exista, só que está dentro desse, na frase não é minha, mas não lembro agora de quem que é. A gente deveria, na verdade, parar e pensar e problematizar as instituições que já existem, não apenas tomá-las como certas e reproduzir de novo a questão da educação, entende? A questão da pena
é muito complicada, porque essas pessoas que estão ali dentro, essas pessoas que cometeram crimes, muitas das vezes, ao meu ver, muito simplório, talvez, questionável, crimes muito bobos, sabe? Como a questão de tráfico de drogas, etc. E a gente entra em outra questão, que é a questão do seletivismo penal, entende? A gente busca e persegue pessoas, parece que típicas, entende? Típicos crimes que parece que dão mais volume, dão aquela sensação de segurança estatal, etc. E talvez o que a gente não pare para pensar seja que o objetivo fim do Estado em manter as penas como existem é reforçar a sua autonomia, reforçar o seu poder de punir, reforçar o monopólio de violência que está contido no seu poder, entende? No poder de... e aí, muito para além de governos, etc., sabe? A nossa estrutura primeira, sabe? Nossa estrutura de pensamento mesmo. E, obviamente, não são questões fáceis de resolver, obviamente, não são questões simples e solucionáveis de formas fáceis, mas, de novo, fica o questionamento, a reflexão, na verdade, né, sobre essa finalidade do Estado em punir e a forma como ele pune determinadas pessoas e determinadas classes sociais, etc. Enfim, seria apenas isso mesmo. Muito bem. Natasha, você é de Brasília mesmo? Professor, eu conheço Brasília, porque meu pai mora aí, mas eu sou de São Paulo e eu estudo no Rio Grande do Sul. Onde Inclusive, você estuda? Está em Santa Maria, né? E eu estudo na FURG, a Universidade Federal do Rio Grande, perto de Pelotas, etc. Muito boa, muito boa. Por ali. Tá hoje passando um frio aqui, né? Porque tá frio aqui hoje. No sul. Me livrei do frio, professor. Estou em São Paulo agora. Hoje tá, porque aqui tá 7 graus aí, tá bem gostoso. Valeu, muito bem-vinda, Natasha. Muito obrigada. Valeu. Arthur, diga aí, e aí a gente vai finalizando. Professor, obrigado mais uma vez pela oportunidade. E eu queria só fazer uma reflexão para a Natasha e para os ouvintes também do que ela trouxe. Talvez, raciocinando por conta da dialética que houve aqui no dia de hoje, me fez cair um pensamento à cabeça, que é o seguinte: o Foucault ele trata muito da questão social estadista, muita questão realmente nietzschiana, eu não gosto dessa palavra, mas como se a desgraça da sociedade. Mas não somente na questão institucional Estado. Se nós pensarmos que a punição e a vigilância ela está mais enraizada na cultura, vamos dizer assim, numa crise da cultura, numa falta de ordem, nós podemos nos lembrar que existe a punição, por exemplo, em redes sociais. A pessoa que tem lá o perfil dela, ela posta algo que é inadequado, ela tem um perfil excluído socialmente, ou pior, é o que eles chamam do shadow ban, né? Que a pessoa ela posta, ela simplesmente fica invisível para outras pessoas. Não é uma questão institucionalizada, não é uma questão estadista, não é uma pena, uma punição corpórea, né? Mas, modernamente, é o suplício. A pessoa ela perde o trabalho dela, ela perde o direito dela se expressar, porque ela perde o seu canal no YouTube, perde o seu canal no Instagram, no Facebook, seja o que for. Então, é só mais essa reflexão que me veio nesse momento, que está havendo, sim, né, uma vigilância, tanto que nos traz, muitas vezes, uma tortura psicológica, produtos também sendo ofertados, as nossas crianças que estão em extrema vigilância pelo uso, né, dos aparelhos eletrônicos. Hoje eu sou pai, né, eu tenho um filho que já tem 6 anos, e tem uma neném. A gente consegue perceber também que existe uma vigilância para também punir a criança que não tem aquilo que se quer vender. Então, existe também essa gama que vai além da instituição. E eu acho que o Foucault ele traz isso, não muito nessa obra que ele fala de genealogia, mas quando ele traz muita questão do discurso,
No fundo, o que ele quer falar é que existe esse discurso para que haja uma punição, para que haja um poder sendo exercido para as pessoas. Obrigado, professor. Perfeito, Arthur. Acho que tu fechou com chave de ouro amanhã aqui. E dentro dessa perspectiva que tu coloca, há uma espécie, né, de, como o Enzo colocou aqui, né, a questão aí do cancelamento, mas também há uma espécie de justiceiros, né, na rede, que às vezes, sem ter o domínio do fato em si, já cancelam, já fazem a justiça por conta própria, e não é nada, às vezes, daquilo que aconteceu. E aí a pessoa já foi totalmente dizimada, digamos assim. E todo esse aparato do poder tecnológico, né, que acaba tomando conta da vida e ditando as normas de convivência, né? Você só é bom se você tem isso, ou se você tem aquilo, ou desenvolve isso, senão você não é nada. Então é muito complexo tudo isso. Então, de fato, o Foucault abre portas aqui para muitas questões. Outro livro interessante do Foucault é O Governo de Si e dos Outros, que vale a pena também ler, é muito bom, O Governo de Si e dos Outros. Meus queridos, o nosso próximo encontro é no dia 5 de julho, é o último encontro do semestre, né? E ele vai ter o livro do Kafka, Processo. Tá? Então, no dia 5 do 7, o livro do Kafka, O Processo. Teremos 2 colegas, então, que irão apresentar. Quero já de antemão dizer que depois aí do dia 5 a gente vai marcar uma reunião para escolher os próximos livros, as próximas obras do semestre vindouro, tá? E aí vocês já podem ir pensando em futuras obras. E lembrando que, tá? Agora fechando esse semestre, vocês já possam ir construindo os artigos aí referente aos livros que vocês apresentaram. Um pequeno artigo para a gente ver a possibilidade da confecção de um e-book aí pelo IDP, tá bom? Então, muito obrigado, Isiane, pela sua apresentação, pela sua coragem de pegar uma obra assim pesada, digamos assim, intelectualmente. E ainda a outra colega teve um problema, você ficou sozinha e comprou a briga de forma aguerrida, muito bem, tá? Cuidem-se muito, ok? Obrigada, professor e colegas. Tá, que isso. E obrigado por todos que participaram até agora, né? Aí estamos aí com 28 presentes, 30 presentes, já vai mais de 1h30 da tarde, tá? Sempre uma alegria vê-los e ver pessoas dedicadas à vida intelectual, à leitura, e isso é que vai fazer a diferença dentro da sociedade, todos nós, tá? Muito obrigado, fiquem bem, agradecido até o dia 5, tá? Com o livro Kafka, Processo. Tchau, tchau, gente. Obrigadão, hein? Tchau, professor. Muito obrigado por tudo. Valeu. Também. Boa tarde para todo mundo. Obrigada. Tchau, tchau. Boa semana.